intra com o interpsicológico. Sim. Do intra pro inter. Só um instantinho. Hoje eu estou tomando, tem que ser num recipiente diferente, eu estou tomando um café europeu. Ele vem temperado com novas cepas. Bom. Então vamos lá. Eu estou falando do Vygotsky, não é? O interpsicológico e o intrapsicológico. Todo mundo aí, não é? Todo mundo prestando atenção. Ontem eu tive que fazer aquele procedimento de tirar aquele pó branco que é atraído pela composição atômica, molecular da minha barba. Ela atrai um pozinho branco, não é? E às vezes eu tenho que tirar aquele pó branco para minha barba voltar à cor natural. Não sei se vocês notaram isso. Muito bem. Então, a gente está falando de interpsicológico e intrapsicológico, não é? O interpsicológico é de mim para com o outro, não é? São duas pessoas em interação, interpsicológico. E eu dei o exemplo na aula passada daquela mãe que... opa! Não sei se vocês estão com eles aí, mas eu vou enviar de novo aqui a aula, né, o esquema da aula. Aquela mãe que controla a filhinha quando vai para... aquela mãe que controla a filhinha quando vai a uma festa, não é? E fala para a filhinha que é vergonhoso comer antes dos outros, né? Segura a mão da menininha. E a menininha vai deixando de ser tábula rasa, ela vai internalizando esses códigos sociais, não é? Deixando de ser tábula rasa, internalizando os códigos sociais. Estou enviando para vocês aqui. Em um determinado... chegou aí o esquema. Em um determinado momento, essa internalização produz para a criança uma função intrapsicológica da linguagem, ou seja, a linguagem passa a ter uma função na minha relação comigo mesmo, uma função individual, não é? Primeiro a linguagem é social, depois ela é individual, ela é intrapsicológica. Ela se torna um instrumento da psicologia do indivíduo, mesmo quando ele não está em interação com as outras pessoas, tá? Muito bem. Para o autocontrole, para a voluntariedade, não é? E o próprio pensamento humano, ele se torna
ele se torna uma realidade única, não é? Porque é um pensamento que acontece, não é? A partir da apropriação da linguagem, é um pensamento que pode representar o mundo, antecipar o futuro. Eu posso falar do passado quando eu estou aqui nesse exato momento no presente, é o que nós estamos fazendo, não é? Nesse momento, tá? E, então o Vygotsky entende que não pode haver aquele continuismo proposto pelo aquele continuismo proposto pelo Darwin, tá? Mas como é que surge essa linguagem, não é, do ser humano? Estão vendo esse segundo desenho aí? O desenho que tem o chimpanzé? Vamos para o desenho com o chimpanzé. Falei desse desenho na aula passada, pessoal? Oi? Me ajuda aí. Que eu me lembre, não, professor. Tá. Esse desenho aí é um chimpanzé. Ele tem na frente dele, ele tem uma vara de bambu e tem banana, não é? Agora, imagina que ele está preso numa jaula e não tem jeito dele alcançar a banana com o braço, não é? A banana está fora da jaula. Esses aí foram famosos trabalhos de observação de um cara muito importante na história da psicologia, chamado Wolfgang Keller. O nome dele está escrito aí no esquema, não é? O Vygotsky estudou a teoria desse cara. Esse cara fez esse trabalho lá na segunda década do século passado, o Wolfgang Keller. Em umas ilhas, ele estudou a resolução de problemas feitas por chimpanzés. E ele observou o seguinte: se ele deixasse a vara de bambu ali na frente do chimpanzé, dentro da jaula, os chimpanzés eram capazes de solucionar esse problema. Eles pegavam a vara, tá? E puxavam a banana para dentro da jaula, não é? Comiam a banana. Eles eram capazes de usar um instrumento físico. O instrumento físico aí é a vara de bambu, não é? Opa, ainda tem mais. Pensei que tinha acabado meu café europeu. Muito bom. Então ele conseguia solucionar o problema. Isso caracteriza uso de instrumentos, não é? Que o Vygotsky considerava algo que era muito raro na natureza, não é? Pode ser, Maria, pode projetar os slides. Pode projetar, sim. Então, no mundo do Vygotsky, essa ideia de uso de instrumentos, não é? Ela estava muito relacionada ao ser humano, era um diferencial do ser humano. Ou então poderia acontecer em um primata, não é? Como o chimpanzé, que era considerado. Sempre houve aquela ideia, desde o Darwin, de que o chimpanzé era o parente mais próximo do ser humano, não é? O Darwin propôs isso em A Origem do Homem, não é? Então você tem um tronco comum aqui atrás, um ancestral comum,
do qual se bifurcou de um lado o ser humano e de outro lado o chimpanzé. Na origem do homem, o Darwin considera o chimpanzé e o ser humano como tendo um ancestral comum lá atrás, né? Por isso sempre essa tentativa de procurar, né, na lógica da psicologia comparada, aquela tentativa de procurar algo no chimpanzé que fosse bastante similar ao ser humano, não é? O próprio, isso tem a ver com o continuismo do Darwin. Agora presta atenção, o que foi que o Keller descobriu nesse experimento lá? Volta lá para o chimpanzé. Muita gente está, eu estou percebendo aqui no meu sistema telepático que muita gente está triste porque não está vendo o desenho, tá? Então, olha só, lá o chimpanzé consegue pegar a vara e solucionar o problema. Ora, tá, agora volta para o texto. Tá bom, ele soluciona o problema, mas o Keller... Então alguém vai dizer assim, né? Ah, olha só, o continuismo do Darwin está certo. O chimpanzé tem a faculdade racional, então o continuismo do Darwin está certo. O Vygotsky está errado por ser não continuista. Só que o trabalho não termina aí. O Keller fez uma variação. Volta para o desenho agora. Olha só. O Keller pegou a vara e colocou atrás do chimpanzé. Colocou numa situação diferente dessa que a gente está vendo aí, tá? A vara era colocada do lado de trás, de maneira que o chimpanzé não conseguia ver ao mesmo tempo a vara e a banana. Do jeito que está posto aí, ele vê a vara e a banana e soluciona o problema. Porém, se a vara for colocada dentro da jaula, mas fora do campo visual, assim, do campo visual, dá para o chimpanzé virar e ver a barba, tá? A barba não. Eu estou falando da barba porque, evidentemente, que é a coisa mais importante aqui, não é? Mas não dá para ele virar, não dá para ele ver a vara junto com a banana. Ele tem que ir lá e pegar a vara. O que que acontece nessa condição? O que acontece nessa condição? O chimpanzé não soluciona mais o problema. O chimpanzé não soluciona mais o problema, não é? Por quê? Por que será que ele não consegue? Basta você tirar a vara do campo visual e ele não consegue resolver o problema. Um ser humano, uma criança, um pouco, uma faixa etária um pouco mais, o Vygotsky diria, talvez depois dos 3 anos de idade, ela conseguiria solucionar o problema, mesmo que a vara não estivesse no campo visual dela. Por que será, hein? Por que será? Por que essa diferença entre o humano e o chimpanzé? A diferença, segundo o Vygotsky, alguém arrisca? Por que será essa diferença? O ser humano sabe que uma coisa existe quando não está no campo de visão dele. A coisa não Isso. desaparece. O ser humano sabe que a coisa existe. Lá o Piaget chamaria de conservação do objeto, não é? Vocês lembram disso no Piaget? Conservação do objeto. Lembra ou não? Vocês não estudaram Piaget? Né? Agora o Vygotsky foi em outra direção, não é? Ele estava muito ligado ao problema da linguagem. Então ele diz o seguinte: o chimpanzé ele não tem anota aí, uma linguagem objetiva. Ele até tem uma linguagem emocional, né? Quando ele está bravo, ele grita, ele empurra quando quer que o outro vai, mas é uma linguagem muito concreta, não é? Ele não tem aquela linguagem objetiva, no seguinte sentido:
provavelmente nenhum de vocês está vendo uma árvore. Quer dizer, alguns devem estar, né, vendo uma árvore agora. Mas, se eu falar árvore, você é capaz de pensar em uma árvore. Nós somos capazes de representar o mundo. Nós temos uma linguagem que faz uma representação do mundo, não é? Então, o mundo existe para a gente não apenas quando ele está objetivamente na nossa frente. Nós temos aquilo que o Vygotsky chama dessa consciência, não é? Essa relação expandida com o mundo. Então, eu e você, nessa mesma situação, vendo a banana, pensaríamos na vara, mesmo que ela não estivesse no nosso campo visual. Por quê? Porque nós temos, atenção, uma linguagem objetiva, não é? Nós temos palavras que representam, não é, muito bem conceituadas, definidas, que representam seres nesse nosso mundo aí, não é? Por exemplo, as árvores, as varas. Então, ali o Keller ajudou o Vygotsky. Quem descobriu isso aí foi o Keller, não é? Ajudou o Vygotsky. Então, o Keller falou o seguinte: não, até existe um tipo de pensamento no chimpanzé, mas é um pensamento muito concreto, é um pensamento muito prático. Como assim? O chimpanzé consegue relacionar objetos que estão na frente dele, no mundo concreto, visual, imediato. O ser humano não depende disso, não é? O ser humano não depende disso. Por quê? Porque nós temos, no nosso caso, aconteceu o encontro entre pensamento e linguagem. Aquele pensamento prático, dependente do ambiente imediato percebido pelos sentidos, né? Ele encontra a linguagem. E quando o pensamento prático encontra a linguagem, aí o ser humano se separa do animal. O Vygotsky chegou a dizer que isso aconteceria ali por volta dos 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos, né, no caso da criança. Então, aí, com a linguagem objetiva, acontece a separação. Surge a psicologia humana, surgem os processos psicológicos superiores, que mesmo o chimpanzé que está... É como se o chimpanzé fosse visto pelo Vygotsky, tá, como um elo. Então, você tem aqueles processos mais simples, não é? Você não vai encontrar a inteligência prática, segundo o Vygotsky, nas vacas, por exemplo, né? Mas você encontra no chimpanzé. Então, o chimpanzé tem um processo mais sofisticado do que a vaca. Mas, mesmo assim, o único que tem os processos psicológicos superiores é o ser humano, porque só ele desenvolveu a linguagem objetiva. Então, ele se libertou do campo imediato à sua volta, né? Ele pode trazer, para pensar o momento imediato, ele pode trazer o que não está nesse momento imediato. Por quê? Porque ele tem representação, ele tem linguagem. E eles notaram, o Keller notou, o Vygotsky também, que se eles pegassem uma criança muito novinha, antes do desenvolvimento da linguagem, ela conseguia solucionar os problemas. Esse problema da vara, por exemplo, ela conseguia solucionar, mas tinha a mesma limitação que o chimpanzé. A vara precisava estar dentro do campo visual dela. Porém, à medida que essa criança adquiria linguagem, chegava um momento que ela era capaz de solucionar o problema, mesmo quando a vara não estivesse no campo visual dela. Aí aconteceu a separação. O chimpanzé permanece com a inteligência prática e o ser humano vai adiante. Por quê?
porque houve o encontro entre o pensamento prático e a linguagem. Entenderam a tese deles, do Vygotsky? Sim. Sim, não é? Professor, o Vygotsky, quando ele fala dessa né, psicológica, ele aprende de mim para o outro, esse outro é outro sujeito ou pode ser o outro lugar, o outro espaços também? Não, é sobretudo a interação entre os seres humanos, né? Os membros de uma comunidade, tá? Tá, é porque eu já ouvi falar que é esse outro dos espaços também. Obrigada. Tá bom. Talvez seja uma nova interpretação, não é? Tem muita diferença entre o que o teórico falou e o que se acoplou ao pensamento dele, tá? Isso aconteceu com todo mundo, não é? Aconteceu com o Marx, com o Freud, não é? Ele falou uma coisa e houve um acoplamento, uma interpretação dos discípulos que deram um sentido ao que ele falou. Mas na obra dele ele está falando do interpsicológico no encontro entre os membros, os indivíduos em um espaço social, tá? Pessoal, tem uma afirmação aí, ó, Vygotsky concordou com essa explicação e usou para reforçar o continuismo homem-animal. Não é isso, ele usou para romper, tá? Corrige isso aí em algum lugar. Ele rompeu com o continuismo, tá? Professor, eu posso tentar, mas eu não sei se eu consigo, porque está em PDF. Tudo bem, não tem problema em PDF não, em PowerPoint. Eu posso tentar depois da aula. Tá, mas não, desde que o pessoal anotou, ouviu, não é? Já está resolvido isso aí, tá? Então é isso, a linguagem nos deu essa consciência complexa, não é? Na linguagem se tem uma ruptura da psique humana com o animal. Você se torna humano na interação. É isso aí, passa para o próximo slide. Então tá aí a crítica dele à reflexologia russa, não é? Ela falha em afirmar que existe uma continuidade homem-animal, pois a psique humana é única, e ela é única por causa dessa presença da linguagem. O estudo do comportamento animal não é suficiente para explicar o comportamento humano. Isso aí é importante, ó. O estudo do comportamento animal, portanto, se existe um descontinuísmo, se o Vygotsky é um descontinuísta, o estudo do comportamento animal não é suficiente para explicar o comportamento humano. Então, estou com problema na garganta. Estudar o chimpanzé não seria suficiente para entender os processos psicológicos humanos, porque o chimpanzé ele permanece no nível do pensamento concreto, não é? Então, Vygotsky se torna crítico ao behaviorismo de Watson, ele conhece, não é? E se ele conhecesse o Skinner, também seria dele, porque Skinner também propõe o estudo do comportamento animal para entender o humano, tá? Então, nesse ponto aí, o Vygotsky é diferente da reflexologia russa, ele é diferente do behaviorismo tanto do Watson quanto do Skinner.
ele entende que o estudo do comportamento animal não vai ser suficiente para falar do comportamento humano. Pode puxar. Próxima. Ah, sim. Isso aí é um ponto interessante na obra do Vygotsky, não é? Você pode falar de evolução biológica e evolução cultural em Vygotsky. O que essa figura está mostrando aí? A evolução biológica, presta atenção, ela tem a ver, vamos pegar um aspecto da evolução biológica dos hominídeos, não é? Na teoria clássica da evolução, você tem os hominídeos primitivos, que são, por exemplo, os ramapithecus, não é? Os australopithecus, que são hominídeos com o crânio pequeno, não é? E, posteriormente, mais recentemente, começa uma expansão muito grande do crânio, tá? Então, veja só, aí essa linha que está mostrando a expansão do crânio, do tamanho do cérebro, essa linha que nos fala essa linha que nos fala da expansão do cérebro. Isso aí aconteceu, segundo a teoria padrão, no gênero Homo, não é? Então, o crânio vai ficando grande e chega a um ponto em que surge ali esse crânio grande, por exemplo, na nossa espécie, no Sapiens, não é? E até onde a gente tenha aí a nossa medida, não é? O nosso crânio, nosso cérebro da espécie, ele tem um tamanho padrão e ele não cresce mais na nossa espécie. Atenção, então, o processo de expansão da evolução biológica já deixou de estar em andamento para esse ser humano civilizado, não é? Agora, na linha de baixo, a cultura, aí você tem outra coisa acontecendo. Você viu que a expansão da cultura não para. A expansão do cérebro para em um determinado momento, a expansão da cultura não. O que isso aí quer dizer? Isso aí apresenta uma tese muito importante do Vygotsky, não é? Ele diz o seguinte, olha, a mudança na nossa... Presta atenção no que eu estou falando. O Vygotsky está dizendo o seguinte, a mudança na nossa psicologia, ela não é uma mudança que dependeu da expansão do tamanho do cérebro na evolução da espécie. A mudança na nossa psicologia, até certo ponto, sim, dependeu da expansão do cérebro ao longo da evolução da espécie. Mas chega um momento em que a expansão do cérebro parou de acontecer e a nossa psicologia continuou se modificando. A nossa psicologia continuou se expandindo, né? Por que isso? Porque a evolução cultural não parou. O que o Vygotsky quer dizer com isso? É o seguinte, ó, quando surgiu a linguagem escrita, né, surgiu primeiro a oral, depois a escrita. Presta atenção. A linguagem escrita surgiu há muito pouco tempo na história da evolução. Então, o nosso cérebro, tá? Tamanho do nosso cérebro do Homo sapiens já estava estabelecido quando surgiu a linguagem oral e depois quando surgiu a linguagem escrita. Então, da linguagem oral para a linguagem escrita, o cérebro do Homo sapiens não mudou, mas a psicologia do ser humano mudou. Mudou como assim? Presta atenção, quando você
Se você vive em uma sociedade, em uma cultura que só tem a linguagem oral, existe, claro que existe a preservação da experiência, a cultura, não é? Existe a preservação da experiência, da cultura, mas existe uma limitação ali, não é? A linguagem oral, ela é muito precária, não é? Um conta a história, o outro ouve, e alguma mudança sempre acontece ali. A linguagem escrita, não. A linguagem escrita, ela pode ser registrada, não é? Com muita precisão, durante muito tempo. Então, está mudando alguma coisa na nossa psicologia, mesmo que o tamanho do cérebro do Homo sapiens permaneça o mesmo. Outra coisa que muda da linguagem oral para a linguagem escrita. Quando você lê o Vygotsky, quando você lê qualquer texto, isso é uma experiência diferente de ouvir simplesmente. Aqui você pode gravar, não é? Mas vamos supor que você não pudesse gravar essa aula e você fosse para... Você vai para casa com seu caderno, você anotou no seu caderno, não é? Então você vai para casa, você lê o seu caderno e você tem o texto aí do Karl Ratner sobre o Vygotsky. A aula, você teve uma experiência. Se ela não for gravada, oral, você teve uma experiência com ela, não é? Você pode ter dificuldade de lembrar e tal. O texto não. O texto você lê quantas vezes você quiser. E quando uma pessoa passa a ser um leitor mais experiente, não é? Ele desenvolve a capacidade de descobrir se o texto tem coerência ou contradição. O texto que tem coerência é aquele que faz afirmações, né, nas bases da teoria e permanece coerente com essas afirmações ao longo do... permanece coerente com essas afirmações ao longo de todo a continuidade do texto, né, ao longo de todo o texto. Já no caso da esqueci o que eu estava falando. Assim, no caso da linguagem oral, isso não acontece, não é? Você ouve o outro falando uma vez e vai para sua casa. Você tem dúvidas depois, mas ele falou isso ou falou aquilo? Então, veja bem, a experiência da leitura, ela aguça a nossa capacidade de análise lógica, de funcionar de um ponto de vista lógico, segundo o que os gregos chamam do princípio da não contradição, não é? O que é o princípio da não contradição? Duas afirmações opostas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se as afirmações são excludentes, uma é verdadeira e outra é falsa. Se eu digo que o universo está em expansão, e essa é a minha teoria cosmológica, eu não posso dizer depois que o universo é estático. As duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, essa nossa inteligência, essa nossa capacidade lógica, ela foi aguçada ao longo da história do comportamento. Atenção, ao longo da história do comportamento. Eu vou fazer a pergunta para você agora. Nós nos tornamos seres mais capazes de detectar contradições, de analisar logicamente um discurso. Nós nos tornamos esses seres, segundo a explicação que eu dei agora, porque o nosso cérebro se expandiu ou porque nós passamos da linguagem oral para a linguagem escrita.
Porque passamos da linguagem oral para a escrita. É isso aí, né? Tá certo, é claro que a expansão do cérebro é necessário. Sem o cérebro que a gente tem, a gente não vai aprender nem a oral nem a escrita. Então, podemos dizer que é por causa das duas coisas. Mas não precisou haver expansão do cérebro da espécie para que a espécie se torne mais capaz de análise lógica. Foi uma evolução cultural que nos tornou seres mais inteligentes, mais lógicos, não é? Então, esse é um ponto importante na teoria do Vygotsky. Outras teorias entendem que colocam maior ênfase na expansão, na evolução biológica do cérebro, não é? O Vygotsky diz, não, essa expansão do cérebro ela foi muito importante, mas chega um ponto em que a nossa psicologia muda, mesmo sem mudar o tamanho, a diferenciação do nosso cérebro. Pode ir para a próxima imagem. Professora, ela acaba aqui. São só 5. Ah, é? Ó, vou até apertar aqui para o senhor ver. Eu acho que eu devo ter mandado... Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. É essa imagem, essa que fala de Wundt, reflexologia russa, com a inicial de Kuller, o chimpanzé e a introdução. Certo, vamos ver se esse aqui... Vamos ver se esse aqui está diferente, que eu vou enviar agora. Ah, pega esse aí que eu enviei agora, tá? Tudo bem, vou abrir ele aqui, peraí, só um minutinho. Esse que eu enviei agora, pessoal, ele está mais completo. Então, tem uma imagem aí, tem um esqueminha que fala de consciência, uso de instrumentos e socialidade, tá? Consciência, uso de instrumentos e socialidade. Podem abrir aí o esquema enquanto a... É o slide 6. Vocês acharam aí o slide 6? Sim. Então, olha só, isso aí é a tese central, é um esquema que mostra a tese central da teoria do Vygotsky, tá? O que o Vygotsky está dizendo na teoria dele, de novidade, em relação aos que nós vimos até agora, é isso aí. O Vygotsky está dizendo o seguinte, a psicologia humana complexa, diferenciada, ela emerge do quê? Da interação entre consciência, socialidade e uso de instrumentos. Eu vou explicar esse esqueminha aí agora. Em primeiro lugar, o que é consciência, o que é socialidade e o que é uso de instrumentos? Na teoria do Vygotsky, anota isso aí, trata-se de mediações. Mediações. O Vygotsky está dizendo que, diferentemente do animal, gargantinha não está boa. Diferentemente do animal, que tem uma relação direta com o mundo, não é? O ser humano tem uma relação mediada com o mundo.
Como assim relação mediada com o mundo? Vou começar... Professor, Oi? quando eu passo para... Eu consigo abrir os 8 slides para mim, mas na hora que eu coloco para compartilhar a tela, ele só dá a opção dos 5. Vou tentar por um outro caminho, peraí, só mais um pouco. Melhor você deixar isso agora. Abram todos o esquema, senão você não vai prestar atenção na aula. Porque está dando aí, abram o esquema, o slide 6, todo mundo que fala de consciência, socialidade e uso de instrumentos, não é? Então, olha, consciência, socialidade e uso de instrumentos são mediações. O que significa isso? Mediação significa que a nossa relação com o mundo é uma relação mediada, não é? Essa mediação pode acontecer no sentido mais simples, por via do uso de instrumentos, tá bom? Por via do uso de instrumentos. Como assim? Nós temos instrumentos físicos, não é? Temos instrumentos psicológicos e temos instrumentos físicos. Vamos começar pelos mais simples, que são os instrumentos físicos. Você não tem força e não tem uma estrutura na sua mão que seja suficiente para você pregar um prego na parede, né? Tem cara que treina a vida inteira e faz isso, mas a gente não consegue. Então, quando você vai colocar um prego na parede, você usa um martelo. O que é um martelo? É um instrumento físico, não é? Então, eu pego aqui um cabo, frequentemente o cabo é de madeira, não é? Aí eu pego aquela cabeça do martelo e com aquela cabeça, que frequentemente é de metal, de ferro, não é? Eu bato no martelo. Por que eu não bato com a minha mão? Porque isso vai me machucar, isso não é eficiente. Então eu uso um instrumento, não é? O meu instrumento é o martelo, é uma mediação. Ele amplia a força física, a minha força física, tá? Como o cabo é leve e a cabeça do martelo é pesada, eu consigo acelerar, eu me torno... Isso me faz me dar destreza para acelerar muito a pancada, não é? Então, uso de instrumentos, tá? Você não tem as garras dos animais, mas os nossos ancestrais inventaram lanças para matar os animais. Então, nós usamos instrumentos. Existe uma mediação nossa, na nossa relação física com o mundo, não é? Nós não corremos mais rápido do que os animais, mas nós temos um Mustang Shelby para correr mais rápido do que qualquer animal em terra, não é? E até no ar também, não é? Bem, talvez não. Tem uma ave que vai a uma velocidade muito, muito alta em queda, tá? Mas o uso de instrumentos nos amplia as nossas capacidades físicas, não é? E não só isso, entenderam como é que o uso de instrumento físico é uma mediação minha com o mundo, entre mim e o mundo tem um instrumento, tá joia? É isso aí que a gente está propondo aqui. E mais, para construir instrumento, agora presta muita atenção no que eu vou falar. Você está vendo que tem uma seta que vai de mão dupla para o uso de instrumento e para a consciência? Se quiser falar alguma coisa, fala, porque eu estou de olho na figura aqui, tá? Tem uma seta que vai do uso de instrumentos físicos para a consciência e da consciência para o uso de instrumentos. O que é que significa isso? Significa que o uso de instrumentos afeta a consciência e a consciência afeta o uso de instrumentos. Existe uma relação dialética entre uso de instrumentos e consciência, não é? Dialética, o que é que significa? Significa que à medida que eu
o materialismo histórico dialético. À medida que eu transformo o mundo, eu modifico a mim mesmo. À medida que eu trabalho e transformo a natureza, eu estou modificando a minha própria psicologia. Como assim? Vamos explicar, então, primeiro, a relação entre consciência e uso de instrumentos, não é? O que é a consciência? A consciência é uma relação expandida com o mundo. Você não só tem acesso ao mundo imediato que você está vendo aqui, ó, olhos, os sentidos, você está vendo o seu notebook, você está vendo o seu professor na sua frente, não é? Mas a sua relação com o mundo, ela não se limita ao que alcançam os seus sentidos. Isso, para o animal, é assim que acontece, a gente já viu, não é? Mas a sua relação não, a sua relação é mediada por linguagem, não é? Você está vendo uma imagem na sua frente. Essa imagem de um cara que está falando, ele tem barba, ele está usando óculos, né? E existe uma linguagem para isso, professor. À medida que essa imagem ganha um sentido para você, ela só ganha sentido por causa da presença da linguagem, tá? Professor não é a imagem física, qualquer pessoa pode ser ou não, qualquer imagem física de uma pessoa. Uma pessoa pode ser ou não o professor. Professor é uma palavra. Então, quando você me vê, isso ganha um significado na sua consciência, não é? Não é só a imagem física, eu sou um professor. Daí nascem expectativas, nasce a definição de comportamentos que podem ser emitidos, que não podem ser emitidos. Só um instantinho de novo. Então, consciência é coisa que só o ser humano tem, porque só ele tem linguagem, só ele tem essa relação expandida com o mundo, não é? Dá para colocar essa imagem do X, S e R aí de baixo? Peguem essa imagem do X, S e R. Vamos falar dela um pouquinho. Acho que eu já expliquei essa imagem, não expliquei? Não, professor, não lembro. Certo. Então, olha só, para entender melhor o conceito de consciência em Vygotsky, não é? Estímulo e resposta. Estímulo e resposta é coisa... Estímulo e resposta é coisa da reflexologia russa. A reflexologia russa diz, estímulo e resposta é um modelo, não é, para todo comportamento, seja humano ou seja animal. Isso aí é a reflexologia russa. O Vygotsky vem e fala assim, não, senhor, não é só estímulo e resposta, não. No caso do ser humano, existe a consciência, existe a mediação da linguagem, não é? Vamos ver isso aí. Por exemplo, eu disse para vocês, o leão, quando vê a carne, a leoa caçou, o leão vai lá, expulsa a leoa e come a carne até o tanto que ele quiser. Depois, o que sobrar, elas comem, se sobrar, mesmo que for pouquinho. Então, dada a presença do estímulo à carne, o leão come, né? Estímulo e resposta. O ser humano, não. O ser humano desenvolve cultura, tradição, não é? Então, lá no filme Titanic, por exemplo, no filme Titanic, quem assistiu se lembra que num momento dramático, o momento da morte, não é? Havia os botes como única forma de salvação. Então, o que foi que aconteceu? Quem assistiu o filme viu o bote cheio de mulheres, não é? Por quê?
Porque não foi estímulo e reação, foi estímulo, passa por um elemento que foi internalizado, não é? Linguagem, crenças e valores, isto é, naquele momento crítico ali, houve uma mediação, a mediação de uma tradição internalizada. As mulheres devem ter a prioridade para mulheres e crianças, né? Aquela expressão, mulheres e crianças primeiro, foi o que aconteceu ali, de fato, no Titanic. Isso não é instinto, isso não é estímulo e resposta, não é? Isso é uma tradição, uma cultura internalizada que media é uma palavra feia demais, né? Media aí a relação entre o estímulo e a resposta, e altera, é capaz de alterar, não é? É capaz de alterar essa relação, de redirecionar essa relação, tá? Então, mas por que que isso acontece? Porque como é que a tradição é internalizada? Porque à medida em que nós interagimos com o outro, nessa interação com o outro se dá a oportunidade para internalização, para a formação dessa nossa consciência. E a partir da existência dessa consciência surge uma relação que não é mais direta entre estímulo e resposta, é mediada pelo nosso pensamento. Fui claro na explicação da consciência aí pelo Vygotsky, pessoal? Sim, claro. Certo. Agora vamos ver, mas professor, o que é que tem a ver a consciência com o uso de instrumentos? Por que que a relação entre consciência e uso de instrumentos é dialética? Isto é, para uma se desenvolver, a outra também tem que se desenvolver. Atenção, não se pode fabricar instrumentos físicos sem a existência de uma consciência, de uma relação ampliada com o mundo. O que que eu quero dizer com isso? Presta atenção que você vai entender. Imagina quem estava lá atrás inventando uma lança para matar animais, não é? Para comer. Quem estava inventando uma lança ou um arco, não é? Esse cara tinha um problema. Ele precisava de uma madeira que fosse flexível, não é? Uma madeira que pudesse dar impulso para a flecha. Ele precisava de uma madeira que fosse elástica, que fizesse um pouco aquele negócio assim para trás, não é? E que depois de fazer isso para trás, não é? Continuava fazendo força para e jogar a flecha. Muito bem, para montar um instrumento, você tem que trabalhar sobre a natureza, sobre a madeira. Para montar um instrumento, você tem que trabalhar sobre a madeira. Você tem que conhecer cada vez mais sobre as propriedades do mundo físico. Atenção. Então eu começo a descobrir, pegando a madeira, torcendo ela, testando no quão longe um arco projeta a flecha. Ao fazer isso, eu passo a conhecer as propriedades do meu mundo físico, não é? E essas propriedades são representadas na minha consciência em termos de linguagem. Eu passo a conhecer propriedades como leve, pesado, flexível, rígido. Faço a pergunta para você, conhecer essas propriedades da natureza, leve, pesado, flexível, rígido, conhecer essas propriedades torna você provavelmente um construtor de arco e flecha mais habilidoso? Sim. Sim, não é?
Então, olha só. Construir, a tese do Vygotsky é, quanto mais, ao longo da história do... Esse é um conceito que ele usa, tá? O comportamento tem história. Ao longo da história do comportamento, construir instrumentos nos tornou mais inteligentes, ampliou a nossa consciência, isto é, ampliou a nossa representação do mundo. O mundo deixou de ser um mundo puramente físico, que se toca, que se vê, que se percebe pelo cheiro, né? Mas um mundo que é pensado a partir dessas categorias da linguagem. Leve, pesado, flexível, rígido, gasoso, aquoso, não é? Tudo isso aí, quanto mais eu conheço sobre isso, mais sofisticados são os instrumentos que eu produzo. E quanto mais eu sofistico os instrumentos que eu estou construindo, significa que mais a minha consciência se amplia. Vocês entenderam a relação, uso de instrumentos e consciência? Porque, pergunta é, vocês entenderam por que a relação entre uso de instrumentos e consciência é uma relação dialética, ou seja, um não se desenvolve sem o outro, e à medida que um se amplia, o outro necessariamente se amplia também. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Tudo. Aí no chat. Esse aspecto, desculpa, esse esquema, né, do estímulo-resposta, mediação cultural, eu posso usar ele para entender consciência, o esquema anterior. Esse esquema aí é da Martha Cole, é ela aparece num livro dela, é uma teórica aí da interpretação, não é? Estudiosa do pensamento do Vygotsky no Brasil, né? Então, sim, aquilo ali é a mediação que se dá por via da linguagem, não é? Por exemplo, você chegou na sua casa, a porta está trancada, ou vai sair da sua casa e a porta está trancada, você tenta colocar a chave e a chave está entortada, a chave está torta, né? Aí você tenta desentortar com a mão e não consegue. Provavelmente você vai pensar aí ou em um martelo ou em um alicate, não é? Talvez em um alicate. Isto é, tem uma situação na sua frente, uma porta que não abre, não é um estímulo, mas para solucionar esse problema, você traz para a situação aquilo que objetivamente não está aqui, um alicate. Então, isso aí é a consciência, não é? A nossa consciência ampliada do mundo. Eu me lembro de um instrumento físico, eu pego esse instrumento físico e coloco ele na chave, não é? E consigo desentortar a chave. Tá aí a mediação da consciência e a mediação do uso de instrumentos físicos para solucionar um problema, tá? Coisa que o animal não faz, segundo o Vygotsky. Muito bem. Mas falta... Pois não. Deixa eu te perguntar. Uma colega tinha, eu não vi o nome de quem era, aí ela tinha perguntado se esse outro não contava como o ambiente, ele lá no comecinho da aula, certo? Pelo exemplo que o senhor deu, eu não posso entender como aprender com o ambiente, aprender com a interação com o ambiente? O problema é que esta é o ambiente, não é? Mas o ambiente social. Agora, a tese do Vygotsky é que, mesmo quando você está sozinho, tá? Nesse caso aqui, eu mostrei para você que você está sozinha, não é na frente de uma porta. Não tem outra pessoa lá. Aí você lança mão da linguagem.
alicate. Ah, não, Né? eu estava me referindo ao exemplo de fazer o arco e flecha. Sim, ali no arco e flecha você está ampliando a consciência, só que você vai ver, quando eu passar para a socialidade, você vai ver que sem o outro, isso não acontece. Sem o outro, não existe desenvolvimento de uso de instrumento nem consciência. Quando eu falar de socialidade, eu vou responder a sua pergunta, ok? É que eu fiquei com a mesma dúvida que a colega, porque eu a vida inteira ouvi, não ouvi, igual se conta muito com a interação do meio também. Eu fiquei meio assim, ué, mas ficou meio nublado para mim na hora que falou que o outro não contava como ambiente, e agora no exemplo Não, eu não disse que o outro não conta como ambiente. Não, o ambiente não conta como eu dito como outro, né? Confundi. Como outro, como pessoa, não. Mas a interação com o outro, com a outra pessoa, ela é indispensável para surgimento dessas habilidades da linguagem e do próprio uso de instrumentos físicos, tá? Esse ambiente físico aqui, a madeira e tudo mais, não é? Para isso, para minhas habilidades com isso se desenvolverem, eu também vou precisar da socialidade, da interação com o outro. No ambiente físico, sim, eu estou desenvolvendo também minha consciência, não é? Na minha interação com o ambiente físico, eu estou desenvolvendo também a minha consciência. Só que nada disso é independente da socialidade. A relação dialética se dá aqui da socialidade para a consciência, para o uso de instrumentos e vice-versa. Vocês estão vendo que a setinha vai em todas as direções, vai sugerir aí a interdependência do uso de instrumentos em relação à consciência, da consciência em relação à socialidade e da socialidade em relação ao uso de instrumentos. Ok? Entendi, obrigada. Então, olha só. Mas se o professor falou que para construir instrumento o cara está desenvolvendo a consciência, então a gente não precisa do outro, né? Alguém poderia ter feito isso sozinho ao longo da história da espécie, não é verdade? Então não precisaria desse outro. Não, a tese do Vygotsky é contrária a isso, tá? Vou explicar por quê agora. A socialidade, falando da socialidade. Presta atenção. Lá no começo do texto, o autor, o Karl Ratner, ele diz o seguinte, ó, o que é que a biologia fez por nós ao longo da nossa evolução? A biologia, ela refluiu, ela abriu espaço para a nossa dependência do outro, ela abriu espaço para que a nossa psique fosse formada na atividade, na interação com esse outro, tá? Como assim? Vamos lá, vamos ver o que é que, lembrando um pouco o que eu disse no começo da nossa disciplina aqui. O leão, ele se comporta da mesma forma em todo lugar. Lembra disso, não é? Por quê? Porque ele é determinado pelos seus instintos, pela sua biologia. Então, não precisa haver a construção de uma consciência para o leão saber o que ele tem que fazer em determinado lugar, não é? Quando tem carne, o leão come. O ser humano, não. Se desenvolve uma consciência, valores, crenças. No momento do naufrágio do Titanic, não é? Os homens dão o lugar deles para as mulheres. Isso é contra o instinto de sobrevivência. O que é que produz isso? A consciência, crenças, valores. Mas de onde nasceu essa consciência, hein? Da socialidade. Como assim da socialidade? Sem a socialidade,
não existe consciência e não existe uso de instrumentos também. Essa é a tese do Vygotsky, tá? Nenhum desses três, dessa tríade aí, nenhum deles pode existir sozinho. E por que a socialidade se torna tão importante para nós? Porque os nossos instintos não são definidos como os dos animais. Em que sentido não são definidos? Eles não determinam o nosso ser. O nosso ser é construído na atividade, na interação social. Foi isso essa é a tese que o Vygotsky está defendendo desde o começo. Né? Então, olha só, por que é que eu sei usar instrumentos? Eu não inventei todos os meus instrumentos. Aliás, instrumento eu não inventei nenhum, não é? Eu tenho criatividade do ponto de vista teórico na minha profissão, não é? Eu posso fazer uma crítica, uma teoria, mas para fazer uma crítica, uma teoria, eu precisei da socialidade, eu precisei da interação social, porque a linguagem não nasceu dentro da minha consciência. A consciência só se desenvolve na interação social, tá? Consciência é o resultado, vê se você entende a frase que eu vou falar aqui. A consciência humana é o resultado da socialidade sobre nós. Consciência humana é o resultado da socialidade sobre nós. Nós não nascemos com a consciência, no sentido do Vygotsky. A consciência só se constrói na interação social. É na interação social que é a partir dela, não é, que a linguagem vem de fora para dentro. Como no exemplo da menininha que foi comer na festa, não é? E a mamãe ensinou o que significa ter vergonha. A mamãe controlou o comportamento dela, e desse comportamento que a mãe controlou nela, nasce o X lá entre o S e o R. O que é o X aí? Tem gente me olhando aqui, é melhor eu parar de olhar para essa mesa. É melhor eu parar de comer, tem gente me olhando, vai achar feio. Então, veja bem, a consciência, essa relação expandida, ela não surge sem a socialidade, tá? É indispensável para ela a socialidade. E à medida que a socialidade está me dando condições para construir essa consciência, é com a linguagem que a socialidade me deu, é com essa linguagem que eu vou para a construção do uso de instrumentos, não é? E lá no uso de instrumentos, eu tenho a linguagem do pesado, do leve, do flexível, do rígido, do inflexível. Uma coisa importante, não é o cara não vai sozinho lá para construir os instrumentos, não é? Ele não vai sozinho lá para construir os instrumentos e inventa a linguagem. Não, a linguagem é uma construção coletiva, não é? A linguagem que vocês têm hoje, nós falamos português. Português tem uma história, nenhum de nós criou essa linguagem. Atenção, se tivesse só eu e o ambiente físico, vou responder a pergunta de vocês duas agora, se tivesse só eu e o ambiente físico, a madeira, e não tivesse existido a socialidade, o legado das gerações anteriores, em termos de linguagem, do qual eu só posso me apropriar na socialidade, eu não faria nada com o ambiente físico, nada do que minha espécie é capaz de fazer com o ambiente físico, tá? Sem a socialidade, sem me apropriar da linguagem que me dá consciência, eu não conseguiria construir instrumentos. Então, não basta o ambiente físico para a construção, para a emergência da consciência. Não, precisa da socialidade.
Havendo socialidade, há consciência. Havendo consciência, há uso de instrumentos. Uso de instrumentos amplia a minha consciência, não é? A nossa espécie foi se tornando cada vez mais, à medida que a cultura evoluiu, nós nos tornamos cada vez mais conhecedores de sutilezas da natureza, da realidade. Em um determinado momento, alguém descobriu que um vidro, uma lente de aumento pode me dar a condição de ver melhor os componentes de uma madeira, por exemplo, não é? E aí vai surgindo linguagem que sofistica a minha compreensão do mundo. Agora, se tiver a madeira, sem a socialidade, eu não serei um construtor de instrumentos, tá? Precisa da socialidade, da linguagem, da consciência para usar instrumentos. E usar instrumentos amplia a consciência. E amplia a socialidade também, não é? Afinal de contas, o que está acontecendo aqui e agora? Eu estou ensinando vocês a usar instrumentos. Só que não é um instrumento físico, é um instrumento psicológico, não é? Eu estou ensinando vocês a usar bem conceitos, palavras, a interpretar bem palavras. Então, instrumentos que já existem, ao serem comunicados para a nova geração, ampliam a nossa socialidade, nos dão mais experiência de socialidade, não é? Ficou claro a interdependência agora? Sim. Cláudio, eu poderia falar que a linguagem é o instrumento? Ela é um instrumento psicológico, como o martelo é um instrumento físico, tá? Tá bom, obrigada. Tá. Olha, a obra do Vygotsky, isso aconteceu com o Marx, aconteceu com o Freud, não é? Muitos intérpretes ou exageraram alguma coisa, ou não deram tanta importância a outra, então existem divergências de interpretação sobre a obra dele, tá? Isso não deve nos assustar, não. Não é uma coisa que acontece só com a teoria dele, acontece com outras também. Então você vai encontrar um teórico que enfatiza um ponto da teoria dele, dá um significado para isso, e depois você vai ler um outro teórico e dizer assim, ó, fulano falou isso, mas eu entendo que não era tão importante assim, ele exagerou a importância disso na teoria do Vygotsky. Então essas divergências de interpretação, elas vão acontecer à medida que a gente tiver contato com uma teoria, tá? Mas esse esquema é interessante. Veja o que resulta desse esquema aí, dessa interação, a seta grande para baixo. Psicologia humana, não é? Esse esquema está dizendo assim, você quer que surja, que exista isso que a gente chama de psicologia humana? Então precisa existir interação dialética entre consciência, socialidade e uso de instrumentos. Entendeu a tese do cara? Sim. Então ele vai dizer assim, tem jeito de existir consciência sem socialidade? O Vygotsky diz não. Porque se não tem o outro a partir do qual eu possa me apropriar da linguagem, se não tem socialidade, não tem consciência, não é? Tem jeito de construir instrumentos, de aprimorar o uso de instrumentos sem a consciência? O Vygotsky entende que não. E à medida que eu uso instrumentos, a minha consciência se amplia. Então, para emergir a nossa psicologia humana, precisa desses componentes aí. Por que a nossa psicologia é diferente do animal? Porque o animal, segundo a tese do Vygotsky, o animal não tem
socialidade, pelo menos não sofisticada, não tem consciência sofisticada e nem uso de instrumentos sofisticados. Essa é a tese do Vygotsky. Até nisso, você vai ver outros caras que vão dizer assim, não, o que nós sabemos hoje já não nos autoriza mais a validar essas teses do Vygotsky. Bem, deixa isso para lá. Deixa essa discussão para lá. O fato é que o Vygotsky propôs essa tese aí. Sobre os críticos dele, vocês vão estudar posteriormente, em outro momento, não é? Aí alguém vai dizer assim, não, mas tem socialidade entre os animais. Por exemplo, tem os formigueiros, tem as abelhas, né? Tem os chimpanzés. Quem leu o texto viu que o Karl Ratner faz uma crítica. Ele diz assim, olha, mesmo esses animais, esses insetos que vivem aí, entre aspas, nessas sociedades, se nós estudarmos mais detalhadamente, nós vamos ver que há diferenças entre eles, que os comportamentos deles, segundo o Ratner, são mais determinados instintivamente. Vou dar um exemplo aqui. Se uma vespa entra dentro de um formigueiro, não é um inseto, não sei se é uma vespa, ele dá um exemplo lá, de um inseto que entra dentro de um formigueiro e começa a atacar as formigas, né? Aí os soldados do formigueiro atacam esse inseto e protegem as outras formigas. Alguém diria assim, alguém interpretou, então eles são capazes de solidariedade. Um cuida do outro, um vê o outro sofrendo e vai cuidar dele. O que é que os caras fizeram para testar essa hipótese? Eles borrifaram nesse inseto que vem para dentro do formigueiro e ataca as formiguinhas, eles borrifaram o odor das próprias formigas ali. E o que foi que aconteceu? Ele entrou no formigueiro, o inseto, e matou quantas formigas ele quis, e as soldadas não atacaram esse outro inseto. Por quê? Porque é uma questão de reação instintiva ao odor, e não de solidariedade. Essa aí é um ponto no qual ele quer mostrar o seguinte, não tem continuidade, não. Aquele mundo lá das formiguinhas não é o mundo da sociedade, da cultura e da psicologia humana. Então, cadê vocês? Então, veja só, pessoal, é claro, quando o Vygotsky está falando de cultura, ele está falando de uma realidade ampla, não é? Só que essa realidade ampla depende desses outros à nossa volta, não é? Desses outros, e esses outros existem onde? Existem instituições sociais. Quando você vai para o espaço social da igreja, por exemplo, você está internalizando ali símbolos, não é? Linguagem. Então, sim, você está interagindo com esse espaço cultural, sem dúvida nenhuma. Mas esse espaço cultural depende desse outro que está ali dentro desse espaço cultural, não é? Que exerce essa função de te ajudar a se apropriar desse contato, dessa cultura, desse legado cultural. Não basta entrar na igreja e ver o crucifixo. Você tem que ler, alguém tem que falar para você, aquele crucifixo ali, que é aquilo ali? Aquilo ali é o Cristo crucificado, é o sacrifício. Mas o que é esse negócio de sacrifício? Alguém precisa fazer essa mediação, não é? Da cultura. Então tem que ter esse outro, evidente, dentro de um espaço cultural. O indivíduo está na relação dele com a cultura, mas não é mágico, precisa de alguém ali para fazer
essa explicação, não é? Precisa da presença desse outro. Isso aí é a tese do Vygotsky também, quando ele fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, não é? Não é mágico, não basta entrar na escola, no espaço físico, tem que ter gente lá dentro. É isso que eu estou dizendo aqui, tem que ter gente lá dentro, não é? Senão você nunca vai descobrir o que é o crucifixo. Se o mundo acabar e você ficar sozinho nele, o mundo físico vai permanecer o mesmo por um bom tempo, mas você não vai desenvolver consciência. Se você nasce em um mundo em que esse espaço físico é o mesmo, tem igreja, tem museu, tem escola, né? Tem no sentido de ter fisicamente. As instituições não existem mais, né? Se só existir uma pessoa no mundo e essa pessoa, magicamente, de bebê, ela vai se desenvolvendo biologicamente, mas não tem outras pessoas para exercer essa socialidade, né? O espaço físico não vai fazer dela uma pessoa, por mais que ele permaneça, esse aqui no qual a gente está vivendo, tá? Então, acho que eu consegui esclarecer a resposta que eu estava dando para vocês, né? Não existe a cultura, não pode chegar a mim sem o outro, não é? Sem a socialidade. Ok, pessoal? Sim, certinho. Eu acho que é isso, não precisa ir mais adiante na análise do Vygotsky aqui. O Vygotsky no Brasil foi muito trazido pelo pessoal da psicologia social, tá? O pessoal da psicologia social da PUC de São Paulo, não só, mas muito por eles, né? Então, pessoal que fala muito da psicologia dos grupos, eles usaram muito a teoria do Vygotsky para falar sobre processos grupais, né? Então, talvez essa interpretação que vocês trouxeram venha muito da influência desse pessoal da escola da Silvia Lani, tá? Não está errado, não. Tem que ter tem que ter o grupo, não é? Tem que ter essa realidade dinâmica da cultura. Isso aí está certo, mas não existe a cultura sem o outro, né? Não tem jeito de separar essas coisas, tá bom? O outro que faz a mediação, a socialidade, o professor, o amigo, a mãe, o pai, né? O inimigo também. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Próxima aula, aí a gente vai estudar o pensamento, a teoria do John Broadus Watson. Quem apresenta? Ana, Clara e Adriane estão, provavelmente o Rafael também. Tá. Hoje ele não está presente na aula, mas provavelmente ele já vai estar melhor na aula que vem. Pessoal, Professor? só um instantinho. Leiam o texto, então, sobre o Watson para a próxima aula. Tem alguém com a mão levantada primeiro aqui? Sou eu. Eu queria perguntar se aquela tarefa da ED que está postada é sobre o texto da Sociedade do Glamour e o episódio de Black Mirror mesmo. Exatamente, do jeito que está explicado lá no plano de ensino, tá? Tá. Pode falar, João Gabriel. Não, era referente a isso mesmo, só para confirmar se eram esses textos, as coisas que é para a gente ver. Tá bom. Professor, eu tenho outra dúvida, lembrando disso agora. A nota do senhor vai ficar dividida nessa atividade, as duas provas de N1 e o trabalho que a gente fez de seminário, e qual mais? Tem mais alguma? Pessoal, eu não tenho problema em responder para vocês, não, nenhum problema, tá? Mas lembrando, sempre que vocês tiverem dúvida, é só abrir o plano de ensino, tá? Lá no plano de ensino, então, explica, ó, como é que se faz a N1.
duas provas no valor de 10 pontos, dividido por 2. Como é que se calcula a N2? Vamos ver se eu lembro de cabeça, né? São duas provas no valor de 3 pontos, mais AI no valor de 1 ponto, mais seminário e AED no valor de 3 pontos. Deu 10 a soma? Sim. O seminário é 2,8 e a AED é 0,2, né? Isso, é. Então, qualquer dúvida, lembrem sempre de consultar o plano de ensino, tá? Sobre como é que é composta a nota de vocês, tá bom? Até mais, pessoal.